Olá, esse é o Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise, um podcast que ajuda a entender a psicanálise de um jeito autêntico, irreverente e empático, mesmo quando você não está no divã. Com episódios semanais, diferentes analistas do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi apresentam e discutem o pensamento desse ilustre pioneiro da psicanálise. Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo. Olá, meu nome é Gustavo Dinh Gomes, sou psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e doutorando no Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Sou professor do Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi e autor de Budapeste, Viena e Wiesbaden, o percurso do pensamento clínico e teórico de Sandor Ferenczi. Nesse episódio, venho apresentar a vocês Psicanálise e Pedagogia, um dos primeiros trabalhos psicanalíticos de Sandor Ferenczi. Em 6 de maio de 1931, data do 75º aniversário de Freud, Ferenczi foi convidado para proceder à leitura de um trabalho na sessão comemorativa da data, ocorrida na Sociedade Psicanalítica de Viena. Ele compareceu ao encontro levando consigo Análise de Crianças com Adultos, texto em que sintetizava novas pesquisas e apresentava suas hipóteses sobre a origem do traumatismo e a clínica dos pacientes traumatizados. Em um determinado ponto, após refletir sobre a influência da figura do analista no desenrolar do trabalho analítico, leu-se a seguinte passagem. Abre-se aqui uma perspectiva importante do ponto de vista pedagógico sobre o caminho a seguir em matéria de educação racional das crianças. Que as crianças sejam influenciáveis, que sejam propensas a apoiar-se sem resistência num grande nos momentos de aflição, que exista, portanto, um elemento de hipnose na relação entre as crianças e os adultos, é um fato inegável, com o qual há que se conformar. Portanto, esse grande poder que os adultos têm em face das crianças, em vez de utilizá-lo sempre, como geralmente se faz, para imprimir as nossas próprias regras rígidas no psiquismo maleável da criança, como algo otorgado do exterior, poderia ser organizado com o meio de educá-las para maior independência e coragem. Esse trecho de análise de crianças com adultos, texto da fase madura do pensamento ferenciano, reflete a importância do tema da educação em suas reflexões sobre a interação entre o mundo adulto e o universo infantil. Um encontro necessário para o desenvolvimento da criança, mas que poderia eventualmente encaminhar-se para a confusão de línguas, a famosa expressão que nomeia o seu derradeiro trabalho escrito um ano depois. O interesse de Ferenczi pela questão da pedagogia, no entanto, é bastante mais antigo, datando ainda de seus trabalhos anteriores ao encontro com Freud, os seus escritos pré-psicanalíticos. Ainda no último ano do século XIX, em seu texto pioneiro sobre o espiritismo, Ferenczi demonstrava-se insatisfeito com os rumos da pesquisa em psicologia, que deixava nas mãos de românticos e autores de histórias fantásticas os problemas relacionados ao amor, ódio, raiva, memória, conhecimento, o esquecimento, a reflexão, o significado moral, a sensibilidade artística, a psicologia das crianças e a psicologia das massas. Não foi necessário, entretanto, que Ferenczi tivesse entrado em contato com Freud e suas ideias para redigir seu primeiro trabalho sobre o problema da psicologia infantil, e ele o faz por meio de um texto de 1901, Leitura e Saúde. Um trabalho em que, partindo de uma hipótese curiosa, os malefícios da leitura para o psiquismo infantil, Ferenczi se propõe a refletir sobre as novas modalidades pedagógicas que Budapeste, a cidade em que vivia e que encontrava-se em fase de amplo desenvolvimento, passaria a adotar. Modificava-se também, no contexto burguês, o lugar da criança na dinâmica familiar. Os filhos passaram a ser percebidos como o futuro da família, o que implicava um crescente investimento em sua formação. Ferenczi pergunta: você já viu um camponês míope? Nem eu. E os oculistas raramente os veem. Por outro lado, o estudante a ingressar na universidade encomenda seus óculos, porque sua visão se reduziu durante seus anos de colégio. São provocações como essa que não deixam dúvidas sobre a posição de Ferenczi.
O problema da leitura surge, nesse contexto inicial de seu percurso, como um símbolo daquilo que Ferenczi retomaria inúmeras vezes ao longo da sua obra psicanalítica. Ainda em 1901, refletindo sobre a questão da educação, ele disse: "As estatísticas evocam, não sem orgulho, o declínio crescente do número de analfabetos. Agora, curiosamente, a porcentagem de doenças mentais, de crianças fracas ou afetadas por problemas nervosos, está aumentando cada vez mais. Nossa civilização é, sem dúvida, a origem desse fenômeno." Aos 35 anos, intrigado com esses e outros problemas da psicologia, Ferenczi foi ao encontro da teoria psicanalítica e imediatamente tornou-se um fervoroso divulgador. Dentre seus esforços estava a realização de um encontro internacional com os estudiosos da psicanálise e seu criador, Sigmund Freud. E assim se deu. Em abril de 1908, aconteceu o primeiro Congresso Internacional da Matéria, e Ferenczi estava lá, apenas 2 meses após seu primeiro contato pessoal com Freud, apresentando um trabalho que tinha como tema central justamente o problema da educação. Estamos nos referindo à psicanálise e pedagogia, tema principal de nosso comentário. Em Psicanálise e Pedagogia, encontramos uma preciosa introdução à apreensão ferenciana de diferentes temas de abordagem psicanalítica. Além da pedagogia, discute-se psicopatologia, metapsicologia, elementos sociais e propostas clínicas. O pressuposto é bastante semelhante àquele que o húngaro já havia descortinado em Leitura e Saúde. Nos diz Ferenczi que uma educação defeituosa não é só a origem de defeitos de caráter, mas também de doenças. A pedagogia atual constitui um verdadeiro caldo de cultura das mais diversas neuroses. Mesmo que não tenhamos adoecido, muitos sofrimentos psíquicos inúteis podem ser atribuídos a princípios educativos impróprios e, sob o efeito dessa mesma ação nociva, a personalidade de alguns entre nós se tornou mais ou menos inapta para desfrutar, sem inibição, dos prazeres da vida. Percebe-se que, ao fazer essa referência à cultura, Ferenczi antecipa um tema que seria melhor estudado, por exemplo, no texto de 1928, A Adaptação da Família à Criança. Também em A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, de 1929, ou mesmo em Confusão de Línguas, seu texto de 1932. O encontro infantil com o mundo adulto, representado pela pedagogia, e seu potencial patológico. Assim, já em um dos seus primeiros ensaios psicanalíticos, Ferenczi sublinha a grande influência do meio na constituição do psiquismo saudável e de seu adoecimento. Como a influência da pedagogia se revela na formação do psiquismo infantil? Pergunta. Ferenczi observa que, de maneira geral, a educação opera em sentido oposto ao princípio do desprazer, nomeação utilizada na época para referir-se ao princípio do prazer, segundo o qual as crianças buscariam por satisfações que implicassem o menor esforço possível. A educação, contudo, se opõe a essa disposição, impondo frustrações. Todavia, ao contrário do que eventualmente desejariam os adultos, as disposições fundamentadas nesse princípio não se extinguem. Haveria 2 caminhos para as tendências libidinais, e esses caminhos estariam relacionados a destinos conhecidos das pulsões. Um, o recalcamento, e o outro, a sublimação, que seria a via privilegiada por uma boa educação. Para refletir sobre o problema da sublimação, Ferenczi se socorre não só das lições de Freud, mas também, como mostra a segunda versão de Psicanálise e Pedagogia, contida na versão inglesa das obras de Ferenczi, dos estudos de um desbravador da pediatria, o médico Adalbert Czerny. Em seu livro clássico, O Médico como Educador da Criança, Czerny ponderou sobre a delicadeza de se intervir de mais ou de menos na educação infantil. O balanço entre satisfação e frustração seria crucial para a sublimação, e algo dessa satisfação viria da mera possibilidade de a criança expressar essa pulsão, ainda que ela não viesse a poder realizá-la. 20 anos depois, Ferenczi daria um bom exemplo dessa maneira de conduzir a educação infantil, a partir de uma situação pessoal descrita em Adaptação da Família à Criança. Ele disse:
Lembro-me de um incidente com um dos meus sobrinhos pequenos, a quem tratava com toda a suavidade que, em meu entender, convém a um psicanalista. Aproveitou para começar a atormentar-me, por fim passou a agredir-me. A psicanálise não me ensinou que deveria deixar-me agredir ad infinito. Portanto, tomei-o em meus braços e, segurando com firmeza para impedi-lo de se mexer, disse-lhe: "Bata em mim agora se conseguir." Ele tentou, mas, não o conseguindo, pôs-se a injuriar-me, dizendo que me detestava. Respondi-lhe: "Muito bem, continue. Tudo isso você pode pensar e dizer, mas não tem o direito de me bater." Finalmente, reconheceu a minha superioridade e o seu direito de me agredir unicamente em imaginação, após o que nos separamos como bons amigos. Tal maneira de aprender a controlar-se nada tem a ver, evidentemente, com o recalcamento, nem é, por certo, nociva. Se a boa pedagogia teria como destino a sublimação, a má educação, por sua vez, impulsionaria o recalque, entendido por Ferenczi de uma maneira sui generis. Tratar-se-ia de um fenômeno psíquico conduzido pelo mau encontro com adultos, que, pela forma descuidada de impor restrições educativas, terminaria propiciando na criança o surgimento de uma personalidade distinta, expressão utilizada pelo próprio Ferenczi. Por essa expressão, nosso autor indica que a suposição dos educadores de que o seu esforço implicaria no desaparecimento de tendências regidas pelo princípio do prazer não encontrava esteio na realidade. Ferenczi observou, no entanto, que muitas vezes o que efetivamente se daria era algo diverso. Via-se, isso sim, o surgimento de uma divisão no psiquismo da criança, de tamanha amplitude e complexidade que Ferenczi o identifica como uma personalidade completa que vive à espreita na alma infantil. Assim, é importante observar que, nesse ponto tão inicial de suas reflexões psicanalíticas, já percebemos Ferenczi flertando com mais alguns temas que serão cruciais em sua fase madura: as adaptações forçadas, as cisões, as fragmentações. Ainda que o autor, seguindo a nomenclatura freudiana, pesquise tais fenômenos sob a nomeação de recalcamento. Um outro aspecto interessante do texto de 1908 é a ideia transmitida por Ferenczi de que a educação é uma grande arena para a hipocrisia e o desmentido. Segundo nosso autor, a partir de disposições pedagógicas, os adultos determinariam a negação de certas ideias e sentimentos da criança, especialmente aqueles baseados na sexualidade infantil. Os adultos mentem ao afirmar apressadamente, por exemplo, que sensações corporais prazerosas são ruins. Eles negam, desmentem a experiência que a criança tem com o próprio corpo. Esse tipo de situação pode, por um lado, tornar a criança desconfiada do valor de suas experiências para continuar acreditando nessas autoridades amadas, ou, por outro lado, fazer com que a criança duvide de qualquer autoridade para poder afirmar sua experiência. Para Ferenczi, um dos grandes problemas da hipocrisia perpetrada pela pedagogia seria o desconhecimento de si dela resultante. Ferenczi entende que uma educação dogmática e hipócrita, que não permite à criança, por exemplo, reconhecer sua pulsionalidade e tenta controlá-la pela repressão, está na base dos adoecimentos sociais e individuais. Tais situações extrapolariam os limites da educação doméstica e seriam parte também daquilo que era ensinado nas escolas, como Ferenczi já havia previsto em seu texto de 1901, Leitura e Saúde. O historiador John Lukács, em seu livro Budapeste 1900, exemplifica bem a hipótese ferenciana quando, ao refletir sobre a implementação de liceus na capital da Hungria, disse: outro obstáculo a um desenvolvimento de caráter mais ou menos saudável foi a rigidez quase sempre extrema das exigências diárias. Na maior parte das turmas, a hora começava com declamação, o que significava que todo aluno tinha que estar preparado para ser testado e interrogado diariamente. O que pode ter contribuído para a autodisciplina e os hábitos de estudo foi certamente contrabalanceado pelo fato de que essas exigências difíceis
e às vezes praticamente impossíveis, também produziam práticas de todo tipo de impostura e embuste. Isso é, a percepção precoce e juvenil de que fazer a coisa de qualquer jeito, mas rapidamente, desrespeitar as leis, de que a clandestinidade e a prevaricação eram condições inevitáveis de sobrevivência em um mundo de regras rígidas, categóricas, insensíveis e frequentemente sem sentido. Vemos assim, tanto nas hipóteses do psicanalista quanto nas pesquisas do historiador, a mesma conclusão. A necessidade de atendimento das imposições tirânicas trazidas por uma pedagogia destituída de tato, por um lado, não conduziria a uma relação mais ética com o mundo à volta da criança, e de outro, poderia ter como resultado mais notável a construção de um caráter autômato, destituído de autenticidade e verdade. Diante dessa situação, haveria duas saídas, uma profilática e outra terapêutica. A saída profilática seria pautada em uma educação que levasse em conta as hipóteses formuladas pela psicanálise, conduzindo, como já foi dito, a criança a vias sublimatórias. Uma tentativa exemplar de se colocar em prática essa ideia, no âmbito doméstico, está contida na primeira parte do texto de 1919 de Melanie Klein, O Desenvolvimento de uma Criança, trabalho a partir do qual a pioneira da psicanálise de crianças foi aceita para integrar a Sociedade de Psicanálise de Budapeste. O texto de Ferenczi, nesse aspecto, tem dimensões ainda mais ambiciosas, inclusive políticas. Ele pretende trazer o debate sobre o modelo de educação existente na Hungria e sua finalidade. A quem ela serve e quem seriam seus servos. O aspecto político e reformatório desse texto teria sido responsável por sua edição em duas versões. Uma que encontramos na publicação em português das obras completas de Ferenczi e outra em que vemos mais claramente essa dimensão política, que pode ser lida na versão em inglês das obras do húngaro. A saída terapêutica, naturalmente, tinha na psicanálise seu principal esteio. Em Psicanálise e Pedagogia, Ferenczi dialoga com os espíritos conservadores do seu tempo, tranquilizando-os de que o método freudiano não significaria o extermínio da civilização, mas um auxiliar no caminho da constituição de relações mais saudáveis que conduziriam, por fim, à desinibição de potenciais criativos que ficavam perdidos pela inibição e recalque da pulsionalidade humana. Ferenczi expõe esse ponto de vista em uma das passagens mais bem construídas de seu repertório, assim refletindo. O homem que se reconhece realmente, além do sentimento exaltante que essa consciência lhe proporciona, torna-se mais modesto, indulgente para com os defeitos de outrem, está pronto para perdoar, disseca os motivos de suas emoções e impede que elas cresçam até converterem-se em paixões. Contempla com um certo humor sereno os diversos agrupamentos humanos acotovelarem-se em obediência a diferentes palavras de ordem e, em seus atos, não é a moral altaneiramente proclamada que o guia, mas uma lúcida eficácia. É o que o incita igualmente a dominar, entre seus desejos, aqueles cuja satisfação poderia ofender os direitos de outrem, e a vigiá-los atentamente, sem negar a existência deles. Psicanálise e Pedagogia ainda não é considerado um dos grandes clássicos de Ferenczi, uma injustiça em nossa opinião. Trata-se de um trabalho fundamental para que possamos conhecer quem era Ferenczi antes da psicanálise, que espécie de auxílio ele procurou na teoria freudiana, como se apropriou das ideias de Freud e para onde as conduziu, motivo pelo qual hoje celebramos sua argúcia de pensamento e inventividade. Muito obrigado e fique conosco para escutar Ferenczi nos próximos episódios desse podcast com nossos colegas. Esse foi o Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise, um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Os episódios do Escutando Ferenczi são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!